fazer a leitura do texto e depois gostaria de começar com um vídeo que eu trouxe, que eu separei para nós começarmos hoje aqui. Mas vamos primeiramente ao texto, já que os senhores estão em pé. Gênesis, o capítulo de número 12. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O verso de número 4 do capítulo 12, conhecido texto, diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Repita comigo, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Pode tomar seu assento, amado. Gostaria de começar com uma reflexão a respeito de missões. Eu, enquanto vinha para cá, a primeira coisa que me ardia o coração é perguntar, porque perguntei a mim primeiro, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a razão da constituição da Igreja por Cristo? Foi nos dada uma introdução dizendo que quando Jesus ressuscitou, a primeira palavra dita foi essa: paz. Paz. É como se Jesus dissesse, a paz do Senhor, mas ele não disse a paz do Senhor, porque ele era o Senhor, então disse, paz seja convosco. E depois disso não deu nenhuma outra recomendação, você pode entender isso, porque a primeira coisa que ele fez foi, paz seja convosco. Assim, do mesmo modo, da mesma forma, na mesma intensidade, com a mesma credibilidade que o Pai me enviou, eu envio a vocês. Isso, já para começar, define a principal razão de sermos igreja. E define a principal razão por que ele morreu e por que ele ressuscitou. Se tivesse outra recomendação a dar, e se tivesse outra expressão mais óbvia a comentar, Jesus diria depois dessa saudação, paz seja convosco. Mas ele diz paz e logo já dá a recomendação que ele queria. E nós estamos aqui para pensar, primeira coisa, que missão é feita de um modo simultâneo. Como nós vemos aqui vários ministérios se fundindo para que haja uma visão e um crescimento local, mas eu preciso defender também o que a Bíblia diz, porque o próprio Jesus disse que a missão é simultânea. Jesus disse, fazei em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A ideia não é só Jerusalém, a ideia é tanto em como em. A ideia é que ele nos dá o poder e a autoridade, e ele tem todo o poder e autoridade também para fazer conosco essa obra aqui, mais ali, mais lá e acolá. É ao mesmo tempo, é simultaneamente que se faz a obra. Uma das maiores travas que nós temos na nossa vida como igreja é acreditar que nós devemos fazer todo o trabalho aqui, e quando então todo o trabalho cumprido aqui, a gente deva dar um passo mais ali. Essa não é a visão de Jesus. Essa é a visão, também não é a visão dessa igreja, graças a Deus. Mas é a visão da maioria, porque se você for levar em conta, nós temos hoje no Brasil 97% das igrejas brasileiras que não têm um missionário transcultural. E nós temos só na Assembleia de Deus mais de 100 mil templos construídos no Brasil. E essa é a grande realidade, porque muita gente, e às vezes não é nem o pastor, e não é Deus, e eu também não acredito que seja nem Satanás, porque sobre Satanás ele nos deu toda a autoridade para pisar a cabeça das serpentes e dos escorpiões.
Mas há uma mentalidade que nos trava e nos aprisiona na ideia de que devamos resolver todos os nossos problemas ao redor e depois então assistir à necessidade do outro. Eu tenho defendido por muitos anos essa ideia, porque ela é a luz da palavra de Deus, e eu digo isso e repito quantas vezes for necessário. Se você quiser resolver primeiro todos os problemas que nós temos, para depois darmos um passo mais adiante, com certeza nós nunca vamos conseguir, não é, Everton? Nunca vamos conseguir, porque problemas sempre vamos ter, e crescendo sempre os problemas. E quanto mais queremos fazer, mais problemas vão acontecer ao nosso redor. Eu tenho dito à própria igreja onde pastoreio com a graça de Deus, uma coisa não indelicada e não com falta de respeito, mas eu tenho dito, se você não quer ter problema, então morra, porque é a única maneira de não ter-se mais problemas. Mas enquanto tivermos aqui nessa vida, teremos desafios o tempo inteiro. E nós não podemos estar atrelados aos nossos desafios corriqueiros e achar que isso deva trancar e travar e frear o avanço da obra, porque nós temos que fazer missões enquanto é tempo, enquanto é dia. E ela diz respeito aqui, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. E os confins da terra é até onde tiver alguém respirando sem Jesus, nós devamos chegar lá o mais rápido possível. E digo mais uma coisa, todo o trabalho local, ele é resultado e consequência daquilo que se faz longe daqui. Quando você ama aquilo que Deus ama, então Deus acaba abençoando você aqui nesse local. Quando você tem um olhar além daquilo que você possa imaginar, então Deus começa a recompensar com vida, com crescimento, com bênção, com prosperidade, com toda a proteção aqui no seu lugar. Você faz nos confins da terra e Deus abençoa Jerusalém. Você ama os confins da terra e Deus faz crescer Jerusalém. Você olha os confins da terra e Deus olha para você em Jerusalém. Você se apaixona pelo confim da terra. E Deus se apaixona por tudo aquilo que você tem e abençoa tudo que você tem. Essa é a ideia bíblica. Há um vídeo, se o meu irmão lá separou, não sei onde é que para onde eu olho aqui. Há um vídeo que fala sobre culto aos mortos. Antes de eu entrar nessa mensagem, só para você ter ideia de uma coisa que vai acontecendo enquanto nós estamos aqui. Eu gostaria de compartilhar isso. A legenda está em espanhol. Eu vou tentar ajudar você aquilo que não for compreendido. É bem curto o vídeo. Ali está dizendo, pai, desperta. Ele segue enfermo. É uma região onde eles cultuam os mortos. Esse senhor tem 80, aí está na Toraja. Esse senhor tem 86 anos e é tido dentro de casa ainda depois de morto. E ele está dizendo, eu creio que nós podemos ouvir e os espíritos estão nele. E estão no resto da família que estão aqui. E ele nos chama regularmente. São crenças animistas que se mesclam entre o Islã e o cristianismo. E eles criaram os rituais próprios dele. Esse senhor agora vem trazer a comida todos os dias a essa pessoa que morreu e já está há 2 anos dentro de casa morta. E trazem cigarros e trazem café também. Eles cuidam bem deles, porque eles pensam, se nós não cuidarmos dele, o espírito que está nele nos perseguirá. E para preservar os corpos, então eles injetam formol todos os dias. E ele está dizendo, nós lavamos e limpamos como se ele estivesse enfermo, como faríamos com qualquer enfermo. Danduro vai ficar em casa, esse é o nome dele, até que a família consiga economizar dinheiro para o funeral. Assim é um funeral. É um momento de festa, eles sacrificam um búfalo, porque eles creem que o búfalo vai levar a alma daquele morto. E depois de sacrificado, então, o búfalo, eles comem aquela carne. E então adornam também as suas casas com os chifres dos animais
que eles matam. Eles não consideram os defuntos como mortos. Eles então devem ser levados até acima dessa plataforma. E depois que eles chegam no pico dessa plataforma, é onde a alma diz um adeus a esse mundo. Mas só que não é um adeus definitivo. A relação física com os mortos continua mesmo depois do funeral. De vez em quando eles abrem as portas das catatumbas e tiram para fora os mortos. E ali então começa-se a chorar, começa a fazer reunião familiar com aquele morto. Esse é o ritual Manema, que é a limpeza dos corpos. Essa se chama Maria, ela morreu faz 3 anos. E ela foi sepultada há 1 ano atrás. Os seus parentes tocam ela para cumprimentá-la. A maioria dessas pessoas tem se convertido ao cristianismo e esses costumes estão desaparecendo aos poucos. Você viu? Há muita coisa para fazer. Há um outro pequeno vídeo também sobre a igreja perseguida. Eu gostaria que você colocasse. A imagem não é muito boa, mas vale a pena a gente ver antes de qualquer outra coisa. Essa é uma cena bastante desagradável. Mas é um momento onde crentes são perseguidos, são mortos, são espancados com violência. Você pode ver pessoas jovens batendo sem pena nas pessoas mais velhas. Tudo por amor a Cristo. Às vezes pensamos que as nossas lutas são grandes demais. Que encontramos dificuldade até para vir num ambiente maravilhoso como esse. No turning back, no turning back. I will follow you, Jesus. I will follow you. Necessitamos ter compaixão da igreja perseguida. I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning. É impressionante como não se tem respeito pelos mais velhos. São pessoas que aceitaram a Cristo e estão morrendo sem negá-lo. I still will follow, though I
Poderíamos aproveitar e dar 1 minuto de oração, pelo menos pelos povos não alcançados, pela igreja perseguida. Você poderia fazer isso nesse momento? Pai, nós apresentamos milhões de vidas que são perseguidas, atormentadas e castigadas por amor a Ti. É para isso que nós estamos aqui esta noite. Nós estamos aqui para melhorar a nossa consciência, aumentar a nossa paixão e verdadeiramente cumprir o ID de Jesus Cristo e amar todos independentes de quaisquer raça, tribo, povo e nação. Oh meu Deus, Tu constituíste uma igreja tão bela e forte, e Tu és capaz de fazer isso através de nós. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer isso através de nós. O Senhor hoje pode fazer ferver o nosso coração e fazer-nos pensar a respeito da nossa própria vida, como a estamos vivendo e o que fazemos dela e como a usamos. Então, Pai, nós apresentamos a Ti milhões de pessoas que vivem sem Ti. E milhões, Senhor, de mulheres e meninas que são violentadas em todo o mundo. Colocamos diante de Ti, Pai. E nos colocamos à disposição, dizendo: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Para a glória do Teu nome e para fazer a Tua vontade. Amém. 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 Queridos, baseado no texto que nós lemos, tinha Abraão 75 anos de idade, quando o Senhor lhe faz um convite, nada tão comum, muito atípico à vida de qualquer ser humano. A primeira pergunta que eu faria aqui: quem de nós recrutaria alguém com 75 anos de idade para um projeto a longo prazo e com um impacto para o mundo todo, para o universo todo? Quem de nós faria isso? Deus, Ele contraria todas as expectativas e Ele faz aquilo que não faríamos, e Ele chama a quem não chamaríamos. Primeiro, 75 anos, dentro da nossa estimativa, velho. Segundo, fazer uma promessa tal como fez a Abrão, sem filhos. E terceiro, uma mulher estéril. Então Deus, na sua presciência, na sua onipotência, faz algo que nós não faríamos e consegue ver por um ângulo que nós não conseguimos ver. E consegue escolher coisas que não escolheríamos e consegue apostar naquilo que não apostaríamos. Deus rompe as expectativas humanas e faz isso. Porque quando Deus chama, Deus multiplica a vida de quem chama. Quando Deus chama, Deus promete heranças a quem Deus chama. E quando Deus chama, ainda que o maior problema e obstáculo fosse, naquele momento, na vida de Abraão, a esposa estéril, Deus é poderoso para abrir a madre da mulher estéril. E Deus lhe faz uma proposta aos 75 anos, e eu lhe pergunto, por acaso com 75 anos, dentro da nossa realidade estimativa de vida, seria momento de fazer qualquer tipo de proposta para alguém? Para quem já lutou a vida toda, já deu tudo que tinha que dar, já foi sugado e pôde sugar, e todo o seu desejo nesse momento é viver o seu resto de vida junto da sua família.
e gozar dos benefícios da sua aposentadoria e dizer: agora eu tenho comodidade, eu tenho a minha casa, eu logo partirei, então eu preciso fundamentar a minha vida perto daqueles que eu amo. E é justamente neste cenário que vai em contra tudo que nós pudéssemos imaginar, é que Deus se aproxima a um homem chamado Abrão e faz-lhe algumas propostas que elas são bastante duras, mas elas são obedecidas à risca. O Senhor chega para ele, nós conhecemos o texto, eu fiz questão de apenas ler um texto que é parte de um contexto onde a gente sabe que é a saída, a chamada de Abrão. Mas veja só, a proposta de Deus era que ele deixara tudo e que deixara o seu porto seguro. E deixa-me conversar com você a respeito disso aqui. Você, com todo o porto seguro que tem, com a idade que tem, com tudo que já fez, e com todas as seguranças que você obteve durante a vida, se lhe viesse proposta tal qual esta o Senhor fez a Abrão, o que você faria? Porque o Senhor começa no diálogo com ele dizendo: ora, disse o Senhor a Abrão. O que ele diz? Sai da tua terra. Sai da tua terra. Quem que aos 75 anos de idade quer sair da sua terra? Quem aos 75 anos de idade está a fim de aventurar algo que não sabe no que vai dar? Quem? Quem aos 75 anos de idade deixa uma cidade que não era qualquer cidadezinha? Ur dos Caldeus era uma cidade desenvolvida. Ur dos Caldeus era uma cidade que tinha técnicas de irrigação. Foi lá que se inventou o arado. Não era uma cidade qualquer. Era uma cidade que se tornou poderosa na agricultura. E ali também é o lugar onde surgiu primeiramente o alfabeto e a escrita. Ele estava numa grande cidade, numa grande oportunidade. Ele estava em conforto, estava bem, não precisava sair. Mas o Senhor requer dele isso: sai da tua terra, sai do meio do desenvolvimento, sai do meio da tecnologia, sai do meio do avanço, sai do meio do teu porto seguro. Deixa a tua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Então ele sairia como que a esmo, sem saber aonde ia. Talvez alguém poderia dizer: sairá perdido no mundo. Mas eu não acredito nessa hipótese, porque Deus não chama ninguém para andar perdido por aí. Quando Deus chama, Deus tem uma orientação exata de onde quer levar. Você pode até não ver no exato momento, mas quando Deus chama, Ele traça objetivos e caminhos e dilenia sobre você, algo que você vai chegar num lugar seguro, porque Deus não chama ninguém para perder, ninguém para morrer, ninguém para sofrer em vão. Deus chama para levar em algum lugar que vai trazer êxito. Mas ele precisava dar o primeiro passo: sai da tua terra, porque a tua terra é o teu lugar de domínio. A tua terra é o lugar onde você manda. Você mesmo diz, eu também digo, aqui eu conheço tudo. Conheço a padaria, conheço o supermercado, conheço o shopping, conheço o vizinho, quem mora atrás, quem mora à frente, quem mora dos lados. Eu saio e eles cuidam da casa para mim quando eu saio. Eu vou viajar, eles cuidam dos cachorros para mim. Eu tenho uma amizade, eu estou bem, eu não penso em sair daqui. E logo com a idade que eu estou, para que aventurar? Mas o Senhor chega a ele faz essa proposta: sai da tua terra. Sai da tua parentela. Os laços familiares,
os sentimentos que pudessem lhe envencilhar e fazer com que ele atrofiasse diante do convite de Deus. É por isso que Deus diz para ele: sai da tua parentela. E deixa-me abrir um parênteses para dizer uma coisa, que nem sempre, e não se ofenda com isso, família ajuda. Nesse sentido do chamado, na maioria das vezes, família atrapalha. Porque quando Deus chama, o que tem gente ao redor para dizer: pensa bem, hein? Olha lá o que você vai fazer. Porque você está muito bem aqui. Se eu fosse você, eu não faria isso. Mas claro, ainda bem que se usa a expressão se fosse você. Porque quem não foi chamado é capaz de colocar qualquer tipo de picuinhas na cabeça de quem foi chamado. Porque não consegue entender isso. Mas quem não é chamado e não está dentro do contexto do chamado, logo diz: se eu fosse você, graças a Deus que você não é eu. Eu me lembro quando levei um casal de estagiários para treinar no Paraguai. Estavam felizes da vida, recém-casados, e estavam bem, meu Deus do céu, tantos sonhos para se cumprir através deles. E nós tínhamos como definido um padrão, dizendo: olha, o primeiro ano a gente não quer visita de nenhum parente, porque a melhor coisa que você faz é não receber visita de nenhum parente no campo no primeiro ano. Para você ter solidez na terra que você está, para você se desvencilhar um pouco do parentesco, porque quem está longe, qualquer notícia que se dá é sempre um bicho de 7 cabeças, não é? É bem assim, a vida é assim. Se você manda uma família para o campo e de repente um mosquito picou lá naquele menino que está no campo, o vô do outro lado diz: meu Deus, eu estou vendo, não é uma picada de mosquito, é um câncer. Vocês têm que voltar embora rapidamente. O que vocês estão fazendo aí? Vocês não têm cabeça. E a respeito desse casal que eu falo, eles receberam antes de cumprir um ano os seus parentes. E toda aquela festa, hoje nós vamos fazer compra, receber os parentes aqui no campo de missão. Daí foi uma prima louca lá que estava no meio, e quando desceu do carro, a primeira coisa que olhou ao missionário disse: meu Deus, eu jamais viria para um lugar como esse. Como é que vocês aguentam? É por isso que Deus, entendendo esse negócio, diz: Abrão, sai do meio da tua parentela, porque o que eu tenho para ti, eu não tenho para o tio, não tenho para a mãe, não tenho para o pai, eu não tenho para ninguém, é para você. Então sai do meio da parentela. Deus estava dizendo: odeie os seus parentes? Não, Deus não estava dizendo isso. Deus estava dizendo: agora a partir de hoje, sai da tua terra, sai da tua parentela, é eu e você e ninguém mais. Eu não quero ninguém ficando dando orientações para você, porque você receberá a minha orientação. Eu não quero ninguém dando palpite, porque você seguirá aquilo que eu disser que você deva seguir. E aí o Senhor fala 3 coisas: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do pai. Quem é que quer sair da casa do pai? Quando a gente é adolescente, daí tem 2 fios de bigode um do lado do outro, a gente quer sair da casa do pai, quer independência. Mas depois que casa, todo mundo quer se meter na casa do pai. Aí quer pai para pagar conta, pai para ajudar a pagar o carro, pai para fazer o churrasco no domingo, daí a gente não gasta em casa. É o pai, é o pai, é o pai. Aí Deus disse assim: não, a partir de hoje não tem pai para pagar a tua conta, não tem pai para emprestar dinheiro, não tem pai para dar afago e carinho. Sai da terra, sai da parentela, sai da casa do pai, que eu vou te levar para um lugar. 75 anos, Deus está falando com uma criança? Não. Deus está falando com um homem que tem ciência do que está fazendo. Vai rumo ao desconhecido. E nós temos esse problema, nós queremos, quando chamado, saber tudo, os mínimos detalhes. Deus não faz dessa maneira. E hoje em dia nós estamos vivendo essa problemática com os supostos chamados. Nós vivemos essa problemática.
Tem gente que diz que tem chamado, mas a primeira coisa ele quer saber para onde ele vai, como ele vai ser sustentado, de que maneira serão as suas seguranças, e como é que fica a minha família, e como é que fica o meu filho. Irmão, se você é chamado, se vire você com Deus. Porque não tem esse negócio de ficar perguntando como vai ser. Não dá para saber o que vai ser amanhã. Se você ouviu a voz de Deus, foi chamado por Deus, é a voz dele que está falando dentro de você, então não se apresse em saber as coisas, porque Deus vai descortinar. Tempo a tempo, etapas a etapas, você viverá a cada dia novidade de Deus na sua vida. Mas nós temos essa ansiedade, queremos saber tudo. Queremos ter o controle de tudo, precisamos de detalhes, precisamos de todas as seguranças, mas Deus precisa de uma só coisa, Deus precisa de obediência. Só isso, obediência. E esse detalhe da idade de Abrão, ela me chama muita atenção, porque aqui Deus quebra todos os paradigmas e todas as ideias de que você já não pode mais fazer nada com a sua idade. Não. Não. E eu sinto pelo Espírito Santo, até o terminar desses dias em que todos estarão aqui reunidos, eu sinto que Deus vai levantar pessoas que já se achavam incapazes de tal coisa, e que já estavam vivendo os seus limites, e pessoas que deixaram de fazer lá atrás o que já deveriam ter feito, Deus vai ressurgir nele a chama, a paixão pelas almas uma outra vez. O Senhor vai fazer isso uma outra vez. Porque Deus não tem essa ideia de idade, não posso mais. Deus não tem essa ideia, cheguei no meu limite. Desde que você esteja disposto a vivenciar um novo tempo diante de Deus, você verá coisas novas todos os dias, porque nós envelhecemos, mas Deus não envelhece. Nós passamos, mas Deus não passa. E eu gostaria a sua atenção para algumas coisas importantes que extraio daqui. Porque daqui a gente pode ver a seguinte questão: as promessas de Deus, ela é mais ampla do que a ordem. Por quê? Porque aqui o Senhor deu 3 ordens. O Senhor disse: sai da tua terra, repita comigo, terra, parentela e a casa do pai. Repita de novo, a terra, a parentela e a casa do pai. São 3 ordens que o Senhor dá. Mas diante das 3 ordens, existem 7 manifestações de bênçãos diante dessas ordens. A primeira dela é: farei de ti uma grande nação. Como pode ser que um homem que não tinha filhos receba a primeira promessa devido à ordem que recebera? Eu farei de ti uma grande nação. Porque nós temos que ter a certeza e convicção que quem é chamado e tem promessas de Deus, a melhor coisa é ter promessa de Deus, Ele as cumprirá. E não precisa ter por onde começar, porque Deus começa por onde Ele quiser. Não precisa ter princípio, porque Ele é o princípio. Não precisa ter um meio, porque Ele também é o meio, Ele também é o fim. Ele disse: farei de ti uma grande nação. Bênção número 1. A bênção número 2: abençoar-te-ei. Todos os que obedecem são abençoados. Independente da sua estrutura e que você sinta que já não pode mais, ou se sinta velho, cansado, abatido, desencorajado, ou você possa dizer: já passou para mim o meu tempo, o ministério, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu gostaria de te dizer que hoje pode começar tudo na sua vida novamente, tudo na sua vida novamente. E a segunda bênção é abençoar-te-ei. E a bênção não diz respeito somente a dinheiro, tem tantas outras coisas.
Como, por exemplo, que bênção magnífica recebeu Abraão. Além do seu nome ser estendido para Abraão, ele recebe 100 anos mais de vida depois do dia do chamado, que ele tinha 75. Ele viveu 175 anos. A promessa foi cumprida: abençoar-te-ei. Promessa número 3, engrandecerei o teu nome. Promessa número 4, e a melhor de todas, tu serás uma bênção. A promessa número 5 é: abençoarei os que te abençoarem. A promessa número 6, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a promessa número 7, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão estava prestes a ser pai de algo que ele não conseguia contemplar. Não poderia entender, difícil demais entender isto. Porque fácil é quando você tem toda a possibilidade de ver as coisas. Mas neste caso teve que a fé operar de modo pleno para que ele pudesse ser alvo das bênçãos de Deus. Não havia outra maneira. Um certo dia desse, lá no capítulo 15, dá o registro dele conversando com Deus. Deus, como pode ser que as bênçãos virão sobre mim? E o Senhor disse que faria de mim grande nação e me daria herança, mas eu não tenho filho. O Senhor não explica como vai dar o filho. O Senhor, diz a Bíblia, e o conduziu para fora da tenda. E disse: olha as estrelas do céu e conte-as, se é que tu podes, porque assim será a tua descendência. O que eu quero dizer é que, independente do que você possa entender como reino de Deus, eu entendo plenamente que quando nós nos dispusermos a obedecer o ID de Jesus, nós teremos multiplicidade de filhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como Samaria e até os confins da terra. E Deus está nos chamando para que nós sejamos pais que geremos filhos espirituais, não importa onde, mas temos que gerar filhos espirituais. Imagine isso, irmão. Imagine isso. Deus vai contra todas as possibilidades humanas e diz: agora eu vou construir sobre aquilo que parece não ser. O seu chamado esfriou porque a sua idade passou? Eu tenho a plena convicção que ele pode ser reavivado, reativado essa noite, e você começa a multiplicar vidas através da tua própria vida. Nós não entendemos a preciosidade de fazer as coisas longe de nós. Como eu disse no início, além da preciosidade de fazer o trabalho aqui, existe algo precioso quando você faz algo lá fora. Porque Jesus mesmo disse: que dádiva tereis vocês se vocês amam aos que amam vocês? E se vocês presenteiam aos que presenteiem vocês? Jesus nos ensina através dessa palavra que o nosso coração deva estar aberto para amar gente que não gostaríamos de amar, amar gente que não são pessoas do nosso rol de convivência, amar pessoas que nós não conhecemos de perto, amar pessoas que não têm o nosso DNA, amar pessoas que não têm o nosso nome, nem faz parte da nossa parentela. Sabe por quê? Porque quando amamos o desconhecido, estamos refletindo o amor de Deus. Quando amamos pessoas que não fazem parte da nossa convivência, nós estamos expressando aquilo que Deus expressou por nós. Porque nós também estávamos longe, destituídos de Deus, mas um dia Ele resolveu amar-nos de maneira que nós não podemos explicar. E aí a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, e o Seu amor alcançou-nos.
É possível fazer isso? É possível fazer isso. É possível multiplicar filhos a partir de mim? É possível. Deus tem interesse nisso? Deus tem interesse nisso. Se Deus não tivesse interesse nisso, Deus não faria a 7ª promessa a Abraão, dizendo: em ti, a partir de ti e através de ti, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Deus ama todas as famílias da terra. Deus ama todos os povos, Deus ama todas as tribos, Deus ama todas as nações, Deus ama todos os dialetos, Deus ama todos os idiomas, Deus ama. Eu me deparei com um garoto que falou uma mensagem muito simples e muito tremenda. Numa gravação que nos fazia certo tempo atrás, ele disse assim: como pode ser que amemos a Deus e não amamos o que Deus ama? Como pode ser que amamos a Deus e não amamos o que Deus ama? Você sabe melhor do que eu com qual idade Abrão teve o seu filho. Você sabe quantos anos levou peregrinando na terra que o Senhor lhe daria. Você sabe que de um dia para o outro não aconteceram todas as coisas, foram uma vida de total obediência. E hoje estou centrando a minha conversa e prédica aqui com vocês a respeito da idade de Abrão, como que fosse o limite cabal da vida, da existência, do não posso mais, das minhas forças se foram, eu não consigo mais. Será que Deus ainda pode fazer algo através de mim? E Deus quer fazer algo através de mim, pois eu estou disposto a dizer que Deus quer fazer. Deus pode fazer, Deus vai fazer, Deus tem interesse em fazer, Deus quer pessoas que estejam dispostas a isso. Eu me lembro que um dos primeiros, quando estabeleci uma escola de missão, um dos primeiros alunos já estava à casa dos 50 anos de idade. E geralmente você pensa em qualquer outro para ir ao campo de missão. Me lembro muito bem quando o pastor Valdemar de Carvalho se achegou perto de mim, presidente da Kairos, hoje falecido, já está no Senhor, e ele me disse assim: você deixa eu convidar o fulano para ir para o campo de missão ou para fazer um treinamento mais apurado de missão? Eu garanto para você que quando eu olhei, eu disse: não sei, eu acho que o pastor não está muito bem. Porque eu convidaria qualquer um desses jovenzinhos que estão começando em vez daquele. E aquele foi para o treinamento, 2 anos em treinamento, foi ao Cabo Verde e ficou 12 anos no Cabo Verde. Eu ouvi uma história há alguns dias atrás, há poucos dias atrás, a respeito de um senhor chamado Ari, que não gostava nem da ideia da obra de missão, ou de pensar em missão, ou sei lá, de visitar o campo de missão, porque todo mundo faz uma ideia sobre campo de missão, que é morte, é sofrimento, é passar fome, é desgraça, é todo esse tipo de coisa. Eu sempre digo o seguinte: missionário só passa fome quando a igreja é omissa na sua responsabilidade. Deus só manda anjo para ficar tratando de missionários quando a igreja não faz o papel dela. É por isso que Deus tem que se mexer de uma outra forma para que o seu projeto seja dado continuidade. Mas é interessante, conhecia dias atrás a história de um senhor que não gostava de nada disso, nem de visita, nem me fala em missões, e hoje está com 78 anos de idade, está na Indonésia fazendo missões, e é um dos maiores guerreiros em fazer missões. Isso significa que quando você está imbuído da graça, da unção e do chamado de Deus, não existe nada que você não possa fazer. E você pode fazer em qualquer lugar, obviamente. Eu me lembro anos atrás, quando um pastor assinalava, mostrava-me uma senhora, me chamou e disse: pastor Adonias, está vendo aquela irmã? Tem 80 anos de idade, em cima de uma bicicleta. E ele disse assim: ela é meu braço direito. Aí eu era bem mais novo ainda, e eu, meio sarcástico, dei uma risada, e dentro de mim
e quis me conter com aquilo. Eu disse, sim, é verdade, ela é o meu braço direito. Porque enquanto toda a igreja não quer se mover, aquela mulherzinha, 80 anos de idade, em cima da bicicleta, que vai no presídio, que vai no asilo, que vai nos hospitais e que vai fazer a obra. Não existe nenhum tipo de limitações enquanto à idade que arranque de você a graça e a unção, porque você nasceu com ela e você pode ir à tumba com ela. O fogo de Deus que nasceu com você quando era jovem pode ir até o final da tua vida, ainda na tua velhice. Não existe nada que possa apagar a tua chama, o teu chamado, a tua convicção e todo esse fogo que você tem. Deus está chamando você a propósitos novos, urgentes, porque Ele tem pressa. E se você até hoje disse, eu não vou porque não posso, eu estou aqui para dizer, você pode, na força de Deus você pode. Se você disse, eu não vou porque não tenho, você tem, na força de Deus você tem. Porque Abraão também não tinha, mas aprendeu a ter a partir de Deus. Abraão não sabia onde ia, mas aprendeu a ir através da direção de Deus. Abraão não sabia o que era fé, mas aprendeu a confiar em Deus. Abraão não sabia o que era abraçar um filho, mas um dia abraçou um filho que gerou outros filhos, e ele não tem braços para abraçar todos os filhos que estão sobre a face da terra, que são filhos gerados por ele. Deus quer levar você a gerar muita gente. Deus quer levar você a gerar muita gente. Eu creio nisso. Deus quer levar você a gerar muita gente. Amado, veja a preciosidade disso. Eu não estou falando apenas no ir. Eu estou falando na vontade de se envolver completamente. Quando você coloca toda a sua vida, a sua força, porque a obra de missão não começa com dinheiro, a obra de missão começa com oração, começa com entrega. Porque eu sempre acreditei, se alguém tem coragem de dar 2 horas dos seus joelhos pela obra de missão, significa que o dinheiro nada é depois disso. Se eu posso interceder por alguém que eu não conheça, o dinheiro é algo que sai voluntário depois de todas essas coisas. A obra de missão começa com a entrega do teu físico, do teu corpo, do teu tempo, da tua mente, da tua paixão em oração diante de Deus. O resto vem depois. Agora imagine você, talvez você diga essa noite, pastor, como aqui foi apresentado hoje, em especial o culto de vários ministérios, em especial da terceira idade, juntamente conosco. Deixe-me dizer uma coisa. Talvez você não tenha condições físicas de ir, mas você terá condições físicas de se doar completamente em intercessão por esses povos. E se você quer saber, existem pessoas que estão sonhando com Jesus Cristo, nos países não alcançados, estão se convertendo. Existem pessoas que estão tendo no Iraque, na Turquia, encontro com Jesus e estão se convertendo. Por que isso acontece? Porque alguém decidiu envolver os seus joelhos, a sua vida e o seu tempo para que isso fosse verdade. Você também estaria gerando filhos de qualquer maneira. Se você não tem mais força muscular para ir, você terá as forças ainda para se prostrar e dizer, Senhor, aonde tiver alguém necessitado, arranca-o do lamaçal e através de mim multiplica a vida na vida dos demais. E através de mim multiplica a bênção na vida dos demais. E através de mim faz verdade a minha oração. Eu creio nisso, não sei se você crê nisso. Deus está disposto a isso. Gostaria de terminar trazendo à tona novamente o texto que começamos a ler. Porque poderíamos ler assim, Abraão tinha 14 anos de idade. Abraão tinha 30 anos de idade. Mas Abraão tinha 75 anos de idade quando começou o maior projeto sobre a face da terra. Quem foi que chamou Abraão? Deus. Porque Deus o chamou, porque Deus tinha interesse nas nações.
Porque Deus olhou para todos os povos da terra e amou-os completamente e disse: eu preciso alcançar todos eles. Eu preciso fazer com que de alguém uma linhagem venha se constituir, se solidificar o meu plano salvador. E ele encontrou a Abrão. E esta noite ele pode encontrar o Adão, o José, a Maria, o Antônio, o Adonias, o Paulo, o Carlos, o Newton, seja lá o nome que você tenha, importa que ele encontre. Seja lá a idade que você tenha, importa que ele encontre. Eu gostaria de convidar você a abrir o coração para que ele tenha encontro no seu coração. É impossível nós ficarmos aquém e alheio das necessidades humanas. É impossível. É impossível. Que bênção nós estarmos aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, existem 3,5 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Que bom nós estarmos aqui. Mas antes de vir para cá ainda, eu lia uma manchete nova, saiu na Gazeta do Povo, sobre a mutilação das mulheres no mundo muçulmano. Segundo as estatísticas, são mais de 200 milhões de meninas em 30 países que já sofreram a mutilação do seu órgão genital. E além de mutilado, é costurado para que ela não tenha nenhum tipo ou amenize o tipo de sensação sexual, ou ela seja escrava sexual. Ou então, quando tem a relação, que tenha com muitas dores. Você acha que isso é um projeto de Deus ou é um projeto satânico sobre essas vidas? São mais de 200 milhões de crianças entre 8 a 14 anos de idade que sofrem isso diariamente, anualmente. E a igreja precisa ter o foco e os olhos nisso. Nós precisamos sair da nossa terra, precisamos sair da parentela, precisamos sair da casa do Pai, olharmos para as estrelas do céu e contarmos tudo o que o Senhor quer fazer através de nós e entendermos que tem muita coisa para se fazer, muita alma para ganhar, muito mundo para alcançar, muita gente que geme e precisa de nós. E eu digo mais, nós temos a resposta para elas. E quando digo nós como igreja aqui, digo nós como estado de Santa Catarina, digo nós como brasileiros, nós temos muito para dar. O brasileiro tem uma capacidade de chegar em qualquer lugar, falar o idioma daquele lugar sem sotaque. Não é todo mundo que faz isso. Deus pode nos usar onde você menos imagina. Deus pode usar os teus filhos. Deus pode usar o teu pai, Deus pode usar a tua mãe, Deus pode usar o teu avô, Deus pode usar a tua avó, Deus pode usar a todos que queiram usar. Coloque a sua mente nisso. A ordem do Senhor é bastante, mas a bênção do Senhor é abundante sobre você. Deus, na medida que nos manda ir, Deus derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Deus, quando nos traça o caminho a seguir, Deus não desampara ninguém. Eu não acredito em igreja pobre. Eu acredito em igreja pobre a partir do momento que não faça missões. Mas a igreja que faz missões é a igreja rica. O crente que faz missão é crente rico. Aquele que atende o chamado de Deus é abençoado, aperfeiçoado, melhorado, coberto, protegido. Deus não deixa perecer nada do que é seu, a partir da ordem, a partir do cumprimento dessa ordem. Eu preciso concluir esse pequeno pensamento dessa primeira noite. E para concluir, eu vou perguntar uma coisa a você. Quantos anos você tem? A Bíblia diz que os dias do homem são 70 anos. Quando muito, chegam alguns a 80, mas é enfado, canseira e aflições. Um pastor amigo meu foi abordado por uma criança há dias atrás e a criança lhe perguntou: pastor, quantos anos o senhor tem? E ele disse: eu tenho 10 anos. A criança ficou espantada e disse: mas como você tem 10 anos?
E ele disse, é porque eu já gastei os meus 65, então eu só tenho 10 anos. E a minha pergunta aqui para todos nós é, quantos anos você tem? Faça o cálculo. Quantos anos você tem? E o que você está fazendo do que lhe sobra? A maneira como você pensa do que lhe resta. Porque por incrível que pareça, diante de todas as necessidades, sejam elas locais, sejam elas muito longe daqui, tem gente que não sente um pingo de sensibilidade por aquilo que Deus nos manda fazer. Nós somos profissionais em fazer o que Deus não manda fazer, e nós damos passos atrás naquilo que Deus manda fazer. Mas eu gostaria de abrir a sua mente para aquilo que você já sabe. Apenas sou um instrumento de Deus essa noite para fazer uma reflexão com você. Você só tem uma única vida, só uma, você não terá outra vida, você não terá outra oportunidade. Então, dessa única vida que você tem, dessa oportunidade que você tem, quantos anos você tem? Se você soubesse que partiria amanhã, o que você faria? Se você soubesse que em segundos sucumbiria, o que você faria? O que você faria? Diante de 2.200 idiomas no mundo que não temos Bíblia. Diante de mais de 16 mil povos que não conhecem Jesus. Diante de uma realidade muito perto de nós, você pega um avião, viaja 10 horas e você tem na Espanha 30 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. O que você faria? Quantos anos você tem? Eu quero terminar com 2 textos, porque estamos numa noite de reflexão, então nós precisamos ver essa reflexão. Em Deuteronômio 34 e o verso 7, a Bíblia registra, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Moisés foi junto ao Senhor quando tinha 120 anos. Olhos não escureceram e o vigor não se lhe abateu. A realidade é que todos nós vamos morrer. Mas a pergunta é, como vamos morrer? O que faremos com a vida que Deus nos deu? O Senhor chamou Abraão a 75 e teve propósitos com ele. O Senhor o visitou com 85, o Senhor o visitou com 90, 99, quando tinha 100 anos, todas as coisas aconteceram. Mas a verdade é que Abraão foi à sepultura em paz, junto aos seus pais, e diz a Bíblia, farto de dia, mas sobretudo cumprindo um propósito. Agora, de o que adianta viver muito e não cumprir o propósito? Do que adianta viver muito e não dar da sua vida aos outros? Do que adianta viver muito e não abrir de você para os outros? Do que adianta angariar muito e não compartilhar e não dividir com os demais? O que adianta ter vida sobrando e não ter galardão nenhum para receber lá em cima? Do que adianta envelhecer na terra e não ter perspectiva de uma outra vida? Do que adianta? Moisés cumpriu a sua tarefa também. Os seus olhos não se escureceram. Eu gostaria de fazer uma aplicação espiritual disso aqui, que você nunca perca a sua visão, independente da sua idade. Não perca a sua visão. Eu tenho feito essa aplicação várias vezes, eu gosto dela, ela é meia terrível muitas vezes. Mas não tem nada melhor do que quando você tombar, alguém olhar para você e dizer, este soube cumprir a sua missão, este soube gastar bem os seus dias, este era um homem apaixonado por tudo que fazia.
Há um outro texto que eu me apaixono quando leio, em Josué 14, do 6 ao diante, com ele termino, e gostaria que você pelo menos abrisse os ouvidos para entender isso. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jofené, o quenezeu, lhe disse: tu sabes, o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o depossar, como prometeu. 85 anos, ele disse: eu ainda tenho força como de 40. Quando alguém preserva sua chamada até a velhice, as suas forças são multiplicadas. Aleluia! E você será capaz, se você acreditar nisso, de hoje chegar para o teu pastor e dizer: pastor, talvez esteja velhinho, de cabelo branco, estou aqui um pouco tremendo, diabetes, colesterol, triglicérido, tantas outras coisas me afetam, mas pastor, dentro de mim tem um vigor, eu quero ser um missionário, eu quero aportar para a obra de missão, eu quero ser um intercessor de missão, eu quero ir para as praças evangelizar, eu quero ir para hospitais, eu quero ir para o asilo, para os presídios, eu quero fazer alguma coisa, porque o Senhor me prometeu na minha juventude, e eu quero resgatar tudo que eu perdi naquele tempo, porque eu creio que o Senhor é capaz de me dar ainda este monte para conquistar. Aleluia. Esses textos esclarecem a seguinte coisa: para Deus não importa a idade que você tenha. O que nós precisamos entender é que nós temos que chegar aos lugares que não foram alcançados. O que nós precisamos entender é que nós temos que obedecer o que Ele mandou fazer. Isso denota que não existe escusas para que não façamos. Isso denota que é o Senhor quem te deu vida. E eu quero convidá-lo a estar em pé nesse momento. E na medida que eu convido para que você esteja em pé, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Sabe por que você está aqui essa noite agora? Você entendeu por que você ainda vive nessa terra? Você entendeu por que ainda você respira? Você entendeu por que ainda existe vigor em você? É porque Deus quer te usar da maneira que você é. Deus quer te usar da maneira que você é. Eu creio que a maioria aqui já assistiu aquele filme A Lista de Schindler. Eu termino a minha prédica, a minha participação, colocando esse trecho pequeno, mas que eu acho muito impactante. E essa é a observação e reflexão que todos nós devemos fazer no final da nossa vida. Nós vamos ver agora, se possível. E você faça uma reflexão antes de você vir e se entregar hoje, porque eu sinto pelo Espírito de Deus que hoje o Senhor vai renovar vidas, propósitos e pessoas que já achavam que não podiam mais, sairão daqui certas da sua missão. Foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas
seguidores de Hitler, perseguiam os judeus para matá-los. Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos, mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá, eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Crianças, jovens, velhos, senhoras. Ele trouxe para a sua fábrica. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos, o que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém. Quantos anos você tem e o que você quer fazer com aquilo que lhe sobra? A nossa vida é tão medíocre às vezes porque nós degladiamos por poucas coisas. Queremos mais e mais e mais e mais e mais e mais. Que não sejamos como a igreja europeia que se empobreceu. E em vez de almas e filhos, cada espanhol, cada 10 tem, de 10, 7 tem gatos e cães. Gastam mais com comida para animais do que com a obra de Deus. O que você está fazendo
da tua vida, do teu dinheiro, do teu tempo, daquilo que resta para você. Essa noite eu quero orar por você. Quero orar por aquelas pessoas que Deus falou, aquelas pessoas que Deus trabalhou e que hoje vão propositar diante dele isso. Eu quero morrer dando a minha vida para Cristo, seja onde for, como for, de que tamanho for. Se você quiser, agora é o momento, eu quero orar por você, venha até aqui. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu só quero te calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Pai, nós estamos diante de Ti, compreendendo que o Senhor é a única fonte em nós, e que da medida que o Senhor chamou a Abrão, na sua idade tão avançada, e diante da obediência dele, o Senhor multiplicou 100 anos mais na vida dele. Aqui diante de Ti, do altar, todos nós estamos rendidos, na convicção, meu Deus, de que Tu hoje está estabelecendo pactos, alianças e renovando vidas que estavam sem o seu ânimo, sem o combustível, e pensando que já não eram úteis. Mas hoje o Senhor derrama o espírito de utilidade e renova este vaso e coloca nele nova vida, nova força, novo vigor. E o Senhor levanta para a sua glória. Independente aonde o Senhor queira nos levar, nós estamos dispostos a fazer. Aleluia, aleluia. Pai, aqui sobre cada um de nós, fala conosco. Perdoa-nos porque muitas vezes nos sentimos incapazes, inúteis, mas nós vamos na Tua força, na Tua possibilidade, no Teu nome. Nós não andamos no nosso nome, nós não fazemos na nossa força, nós não nos movemos na nossa vontade, mas na Tua vontade. E eu sei que Tu estás levantando uma geração nova, Senhor, independente da sua idade. O Senhor está agregando novos grupos a esta igreja. O Senhor está fazendo uma obra nova. A terceira idade, a meia idade, a jovem idade, não importa a idade, importa que nós estamos aqui vivos, entregando-nos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então recebe-nos e usa-nos, Senhor, em Blumenau, em Santa Catarina, no Brasil, no mundo inteiro, aonde Tu quiseres. Aonde Tu quiseres, Pai, nós nos rendemos a Ti, para a glória do Teu nome santo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quero dar o melhor de mim.
início de novo. Você pode levantar suas mãos um instante. Quero ser bem mais do que já sou, o adorador por excelência me torna. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Você pode abraçar esse irmão ao seu lado e cantar com ele. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me. Eu tenho um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência.